Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 51 minutos, faltando 9 minutos para as 12 horas. Daqui a pouquinho, aliás, já está sendo serviço nesse momento o almoço lá na Princesinha, né? Restaurante Pizzaria Princesinha. Várias opções para você. Tem rodízio, tem cardápio diversificado para você, sua família. E à noite tem a la carte, né? Que é de melhor na culinária regional. Ok? Um bom dia especial ao meu amigo Roberto, que está lá comandando essa equipe vencedora. 40 anos, isso mesmo, sabia, Sandro? 40 anos, isso mesmo. 4 décadas servindo ao Acre e ao povo acreano. Que bom, né? Um bom dia especial ao meu amigo Heron, que mandou ontem a foto, Heron, do programa. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Muito obrigado de coração a você. Tá bom? E também a Ângela, a Angélica também, ao Igor e ao seu xará, o Sanderson. Sanderson. Só que é o Sanderson Martins. Mas é M também, Sanderson Moura. Filho Sanderson do Sol Martins. significa o nome, tá? Aí, olha aí, ó. Legal. Antes que eu esqueça, normalmente a gente faz isso no final e acaba esquecendo. Vamos escalar esse pessoal aqui que também está na reserva aqui, vamos lá. O nome dele? Vinícius. Nome de cantor, de jogador. Né? Isso. Maílson, nome de economista, da Nóbrega. Você? Alexandre, nome de imperador. O grande, né? o grande. Vamos lá. Jamir. É árabe. Hã? Falcão. Nome de jogador e de cantor. Augusto. Aí. Imperador Augusto. Augusto, aí. Só, a gente, e meu amigo Natal. Já é Natal. Na Casa Natal. Muniz, nome de então. intelectual, né? Muniz Sodré, grande pensador. Muito obrigado aí, muito obrigado. Vou tentar justificar então isso, né? Vou participar da Escola de Atenas, quem sabe daqui a uns dias eu vou ser um intelectual também. Com certeza. Aliás, parabéns, professor, eu fui lá um dia desse, eu passei por lá, porque eu tinha um outro compromisso. E aí eu vi ali o poder de você prender as pessoas pela oratória. Aí eu tive que cancelar por uma mensagem e fiquei lá até altas horas. Término. Muito obrigado aí. Tá? Parabéns aí. Bom, lembra da pergunta feita? Lembro, e me agrada muito essa pergunta. O professor depois pode falar também. Essa pergunta me reporta a um livro que eu gosto muito, escrito na Roma Antiga, chamado Manual do Candidato às Eleições. O grande tribuno Cícero, ele foi candidato ao Senado e recebeu uma carta do seu irmão aconselhando como ele deveria se comportar nas eleições para o Senado romano. E um dos conselhos que o irmão de Cícero dava a ele é que, já que ele não tinha dinheiro, como os outros candidatos tinham, que ele pudesse usar com todo o talento o dom que Deus tinha dado para ele, que era o dom da oratória, o dom da retórica, a capacidade de verbalizar o seu pensamento. E foi isso que Cícero fez, disputando com grandes nomes o Senado romano, e ganhou as eleições. É isso que eu vou fazer, eu vou seguir esse conselho. Eu vou usar toda essa capacidade que eu venho estudando, que Deus me deu, que eu gosto de estudar, que é o verbo, que é a oratória, que é a eloquência, que é os bons propósitos, que é a minha compreensão de política, para conversar com o povo romano, o povo acreano, e mostrar para eles que acredito que eu posso dar minha contribuição a esse Estado. Legal. É isso que eu vou ter que fazer, não tem outra maneira de fazer isso. Né? O senhor pretende usar Como o Narciso Mendes diz, usar o verbo e não a verba. Aliás, ele disse que eu lhe interrompo muito. Eu digo, não, mas eu tenho que fazer as perguntas, senão fica só o discurso, né? Professor, o senhor vai usar também essas mesmas armas aí como trunfos nessa disputa, então? Olha, nós somos um partido, somos um grupo político que, obviamente, não possuímos os recursos financeiros dos outros candidatos. Mas o que o Sanderson está falando é essencial. Se não há verba, vai pelo verbo. Vai ser no verbo. Né? A palavra é a morada do ser. Né? A palavra é a morada do ser. Eu acho que nós temos aqui, do meu lado, eu tenho um grande orador. Né? Eu não me considero um grande orador, mas eu tenho uma capacidade, pelo menos esse talvez seja o meu melhor atributo como professor, os alunos é que dizem isso, os meus alunos, os meus amigos são sempre suspeitos para elogiar, mas eles dizem que eu tenho uma capacidade de síntese. Eu talvez não seja um grande orador, mas eu tenho uma capacidade de sintetizar ideias, de ser objetivo. Então, as minhas aulas... Princípio, meio e fim, muito bem organizado. Então, eu acho que nos cabe, né, Sanderson, usar essa capacidade, e eu estou de acordo, né, como ganhar uma eleição. É exatamente isso. Vamos usar aquilo o dom que Deus nos deu. Nós temos uma história dentro do Acre. Sanderson tem a dele,
eu tenho a minha e, de certa forma, as nossas histórias se cruzam com a do pessoal. O certo é que nós não vamos temer debate, nós não vamos correr Claro. de debate. Isso aí eles podem ficar preparados que no momento oportuno nós vamos estar à disposição para o debate. Exato. Com ideias, Ideia. projetos, não é? E capacidade de fazer o eleitor comum, que eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade de alguns setores da esquerda. Às vezes, com boas ideias, mas não detém uma capacidade de chegar a esse eleitor comum. Não estou falando de O populismo. senhor tocou num assunto importante. Estou falando de chegar Não no se eleitor discute a comum. capacidade que vocês têm de dialogar, né? de verbalizar. Agora, tem que saber entrar na sintonia com o eleitor. Exato. Eis aí o maior desafio, professor, né? Eu acho que nós temos aqui esse desafio de fazer com que esse nosso projeto, que é um projeto progressista, social-democrata, que vai procurar, obviamente, atender as políticas públicas voltadas à juventude, que está ansiosa, que tem sido relegada a segundo plano e, por isso, tem caminhado por caminhos que a levaram àquilo que não é melhor para a sociedade. Nós estamos perdendo as nossas melhores pessoas. Os nossos jovens estão morrendo pela violência, eles estão morrendo por falta de oportunidade. Então, eu acho que tratar a juventude com responsabilidade, inseri-la também dentro do debate, saber fazer com que essa juventude seja ouvida e seja ator político importante, assim como a saúde, a educação, o lazer, enfim. Nós temos propostas de médio e longo prazo. Vamos apresentá-las de forma objetiva, e aí eu vou contar com a ajuda do Sanderson aqui, com a sua capacidade de oratória. Vou tentar fazer um esforço muito grande, porque nós vamos falar com um público que não é um público acadêmico, essencialmente, Sim. mas é acadêmico, é o cidadão comum, é o pai de família, é o idoso, é o jovem, é a criança. Temos que adaptar a linguagem a cada auditório diferente, né? Exatamente. Para o jovem, para a pessoa que mora lá no bairro, para o professor acadêmico. Cada auditório é uma linguagem diferente, né? O mais importante, né, Sanderson, é que nós temos um projeto e esse projeto vai ser levado de forma essencialmente democrática para todos os setores da população aqui. Professores, meus professores pré-candidatos, nós estamos aí diante de um cenário seguinte, em nível nacional, e isso está prevalecendo também aqui, de um lado direita, do lado esquerda, e em alguns casos, desculpe se eu estiver extrapolando os limites, acaba parecendo com um fla-flu, então a briga, a luta lá no festival de Parintins, de um lado o azul, do outro o branco, o boirantido, o oi caprichoso. Eu, como jornalista, acho legal isso aí, porque rende boas matérias, boas pautas. Como cidadão, acho que talvez não seja muito benéfico à nossa democracia. Eu quero a opinião de vocês dois. Nis, na verdade, nós estamos precisando no Brasil, não é nem de esquerda e de direita. Nós não estamos precisando disso aí, não. Nós estamos precisando de estadistas. É isso que nós estamos precisando. E sem falar para governar os ódio estados, e do amor, né? Para governar os estados e para governar o país. Nós estamos precisando de estadistas. Um estadista, ele se coloca, às vezes, muito acima de ideologias, porque ele é plural, ele é um democrata e ele é capaz de dialogar com as forças que compõem uma nação. Mas isso pode existir de fato ou é só uma retórica? Não, existir de fato. Nós tivemos grandes estadistas na história da humanidade que souberam fazer essa conciliação. Vamos dizer, Péricles, não, eu digo na nossa realidade na Grécia, agora. aqui mesmo, nós podemos encontrar pessoas, grandes estadistas, que coloquem o bem-estar comum, a grande política, que na verdade esse é o conceito de política, que é essa capacidade de trabalhar pelo bem da sociedade, pelo bem comum, governando para todos, não só governando para o seu grupo, para a sua ideologia, para as pessoas que lhe aplaudem, mas governando para toda a sociedade. Isso é perfeitamente possível porque é inerente à própria política. Então eu vejo que nosso país está precisando de estadistas que comandem essa nação nos estados, no Congresso Nacional, como os parlamentares. Porque quando um homem é estadista, eles sentam para dialogar como pessoas civilizadas e não num estado de guerra como hoje nós estamos no país. Então, eu coloco essa minha perspectiva até mesmo para além da esquerda e da direita, embora o meu pensamento seja um pensamento que se identifique com um pensamento progressista. A defesa da educação, da saúde, da juventude, da cultura, da liberdade acadêmica, da ciência, eu me identifico com esse pensamento. Mas eu também entendo quando as pessoas apresentam suas pautas conservadoras e que são também importantes que elas tenham um espaço de existência dentro de uma sociedade, porque nossa sociedade é plural.
Então, o meu encaminhamento é esse, de diálogo, de respeito com as forças políticas, sem criar uma inimizade por causa de Mas ideologia. aí nesse ponto, até onde vai então a importância da ideologia, professor? A ideologia para definir a sua pauta e o seu governo e o seu pensamento. Nada mais do que isso. Por exemplo, educação pública de qualidade universal para todos. Saúde que alcance o pobre, saúde que esteja... Programas sociais que atendam às necessidades das pessoas que passam fome. É nessa perspectiva, ao mesmo tempo, defendendo a iniciativa privada, contribuindo para que a economia, os empresários possam crescer, possam gerar empregos, possam se sentir bem numa nação onde prestigie também essa iniciativa econômica. Então, o governante, ele governa para todos, mas ele não esquece do último que está lá na fila, que é o pobre, que é o cara que está passando fome, que às vezes é esquecido pelo poder público, do cara que só governa para o agronegócio, ou só governa para o grande capital. Não, o estadista, ele governa para todo mundo. Então, eu vejo que isso é a melhor saída para o nosso país. Professor? Olha, eu acho que essa é sempre uma pergunta meio... A ideologia é fundamental na política. A ideologia é que define a sua posição, o seu programa de governo. Então, quando você fala que é um social-democrata ou uma pessoa que tem uma visão de esquerda, significa que você dá importância fundamental à participação do Estado nos assuntos que dizem respeito aos bens coletivos. Como o Sanderson falou, saúde, educação, cultura, lazer, garantir a livre iniciativa, isso é política pública, é política de Estado. Então, isso tem a ver com o posicionamento ideológico que você tem. Se você acha que o mercado deve ser responsável por tudo e que o governo, o Estado, deve se ausentar dessas relações sociais, deixando que o indivíduo, aquele que tem um poder financeiro e aquele que não tem nada, no mesmo nível de luta pela sobrevivência, você está cometendo um equívoco. Agora, ideologicamente, existem pessoas e partidos que defendem essa posição. Eu respeito, como o Sanders falou, nós vamos respeitar, mas essa não é a nossa praia. A nossa praia é a defesa da educação pública, e quando eu falo educação pública, eu não estou falando só de ensino infantil, médio e universidade pública. Significa que nós somos contra as escolas particulares, as creches particulares? Absolutamente não. Se elas tiverem qualidade e se tiverem pessoas capazes de pagar, que paguem. Agora, o Estado precisa garantir que a educação daquele que mora lá na Baixada da Sobral ou lá no Taquari seja equivalente àquele que estuda numa escola particular. Isso é papel do Estado, isso é posicionamento ideológico e nós precisamos disso. Não dá para cobrar mensalidades, por exemplo, de jovens que estudam na universidade pública. A universidade tem que continuar sendo pública. Tem que continuar sendo pública, porque senão nós vamos criar uma sociedade de quem? De 5% da população que tem acesso a todos os bens culturais e materiais e a outra relegada à miséria. Então, o posicionamento ideológico, tanto meu quanto do Santos, quanto do PSOL e de outros partidos de centro e de esquerda, é esse. A defesa, sim, da participação do Estado. O Estado tem que ser, sim, ele tem que participar, ele tem que fiscalizar, ele tem que proporcionar um nível de igualdade que, se não for ideal, mas seja aquele exequível. Então, isso é posicionamento ideológico. Esse é o posicionamento do professor Nilson como governador. É dessa forma que eu vou enxergar a gestão do Estado do Acre. Não é prevalecer ou patrocinar apenas uma atividade econômica, é incentivar e dar direito e voz a todas as atividades e a todos os setores da população acriana com o mesmo grau de importância. A gente não pode cometer o equívoco de dar importância à voz de um setor da economia ou do setor social em detrimento dos outros. Então, a nossa proposta é, primeiro, apresentar um programa que possa ter políticas para a juventude, para a educação, para a saúde, meio ambiente, que é uma pauta esquecida. O Acre sempre foi protagonista nos últimos anos da questão do meio ambiente. Agora nós estamos relegados a ser párea. Quando o Acre é notícia no Jornal Nacional sobre meio ambiente, é porque tem queimada, é porque teve alguma coisa que fere aquilo que é essencial, a defesa da nossa sobrevivência desse planeta Terra e da nossa condição, do gênero humano, é disso que nós estamos falando. Se isso é ser ideológico, nós somos ideológicos, sim, a defesa da vida, dos direitos que todos nós, né, Sanderson, possuímos ao nascer. Direito à vida, direito à propriedade, mas uma propriedade que seja de forma civilizada e não exclusiva de um setor da sociedade. Então, esse é o nosso posicionamento, essa é a nossa visão de mundo. Ela vai ser julgada nas eleições. Nós teremos capacidade de levar essa visão de mundo, esse projeto, essa ideologia. É uma palavra tão castigada, como se fosse algo pernicioso. Não é. Partidos ideológicos, não estou falando de extremistas radicais. Sim.
Estou falando de partidos que têm base ideológica, que têm visão de mundo, que se constituem enquanto parcela da sociedade, que enxergam um determinado momento histórico com oportunidades, com problemas e com fenômenos e sabem interpretá-los da forma mais viável. Isso é ciência política, isso é ciência humana, isso é conhecimento. Nós precisamos fazer a defesa desse posicionamento. Entendi. Se isso é ideológico, somos ideológicos, graças a Deus. Legal. Olha só, o governador Gladys Cameli deve disputar a reeleição com o apoio do presidente Bolsonaro. Outro grupo aí deve ter o apoio do ex-presidente Lula. Vocês até que, a não ser que surja um nome, um fenômeno aí, vocês não terão, em nível nacional, uma grande referência. A pergunta é a seguinte, o que fazer então para superar esse ponto? Ou, na opinião de vocês, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, porque no campo nacional também está se formando uma coligação forte no campo do progressista, com Lula, com o próprio PSOL. Então, nós vamos estar inseridos dentro dessa unidade nacional também. A força da nossa candidatura, a força do governo, vai estar inserida dentro desse projeto nacional que terá repercussão aqui no Acre. E mesmo o pessoal está aberto a conversas com o PT, com o PCdoB, com o PSDB, com a Rede, com a Cidadania, com os partidos desse campo. Nós estamos abertos ao diálogo, porque nós estamos querendo construir uma frente que seja uma frente unitária e uma frente que tenha esse projeto. Então, nós estamos inseridos dentro desse debate nacional com toda certeza. Nossa candidatura vai estar bem presente nesse cenário. Quanto às outras, o Gladys Cameli, os outros candidatos, eles também vão estar inseridos. Então, de alguma maneira, nós não estamos fora, nós não estamos excluídos desse cenário nacional. Entendi. Vai ter uma grande repercussão aqui. E aí nós vamos dialogar com o Jorge Viana, vamos dialogar com o Genilson Leite. Nós não somos uma ilha. Nós estamos num processo de construção, apresentando nosso candidato a governador, a senador. Hoje, todos os partidos de esquerda confirmaram a presença do nosso evento, que eu aproveito para lhe convidar. Hoje, às 19h30, ali no Hotel Vila Rica. Todos os partidos, PT, PCdoB, PSB, PV, Rede, Cidadania, confirmaram a presença no nosso evento. Então, é um bom sinal de unidade no nosso Estado e também de prestígio desse trabalho do pessoal no Estado. O professor Nilson pensa assim também? Claro, sem dúvida. Não é impossível você se apresentar como uma candidatura majoritária, se você está dentro de um processo de construção de alternativa política, eleitoral no Estado do Acre, sem se inserir dentro do debate nacional. Eu acho que a nossa candidatura tem uma vantagem, que nós não temos inimigos políticos aqui, nem o Sanderson, nem o professor, nem o pessoal. Nós temos adversários. Apesar de que o presidente Bolsonaro costuma tratar os seus adversários como inimigos, eu não trato o presidente Bolsonaro como inimigo. Eu acho que ele é um adversário político e é um mau governo, que precisa ser combatido. Precisa ser retirado, porque ele tem se mostrado danoso à democracia do país. Eu falo isso com uma tranquilidade, não é um julgamento de valor, eu julgo as ações do presidente como pessoa, tá? como cientista político. Então, ele tem se mostrado um governo danoso. Eu digo governo, porque ele não governa sozinho. A gente, às vezes, comete o erro de dizer que a responsabilidade é toda do presidente. Não, ele governa, ele tem um ministério. Infelizmente, ele tem, talvez, por não ser uma pessoa qualificada, apesar de ter sido deputado há muito tempo, mas me parece que ele tem uma visão equivocada da realidade brasileira, ele tem uma visão equivocada do que é a democracia. Aliás, ele não é um democrata, mas não eu considero um inimigo, jamais. Não considero não considero o Gladys Cameli um inimigo, não considero o Petecão, nem Jorge, são todos adversários políticos que têm projetos que podem ser diferentes do nosso, né, Sanderson? Mas todos são importantes. Importantes por quê? Porque fazem parte do sistema democrático. Todo democrata, todo aquele que defende a democracia é um parceiro meu, é um companheiro de jornada. Aqueles que defendem intervenção no STF, que defendem acabar com a democracia e que tratam os seus adversários políticos e aqueles que pensam diferente de você como inimigos mortais, esses eu considero como adversário, mas quero fora do jogo político. Eu acho que a nossa inserção dentro do debate nacional passa primeiramente por isso. Defesa da democracia, defesa do sistema democrático e dos valores que foram consagrados com a nossa Constituição de 1988. Somos severos, intransigentes, não negociamos a Constituição brasileira, não negociamos posicionamentos políticos radicais, seja de extrema esquerda ou de extrema direita, se eles ferem a Constituição e os direitos que foram conseguidos, alcançados com muito sangue, com muito suor. Essa é a nossa defesa. Lágrimas. E lágrimas. A nossa defesa é essa. Todos aqueles que comungam desse pensamento, desse sentimento, né, Sanderson, estão do nosso lado e nós estamos do lado deles. Estamos chegando ao final do programa, mas dá tempo de fazer a última pergunta aos dois. Né? Praticamente, vocês estão pensando igual, estão no mesmo barco, né?
Normalmente nas eleições, tudo no calor dos debates, há sempre aquela história, corrupção, a lisura, a decência, né? A transparência, o compromisso com os valores éticos, morais, e há até os que defendem que não se deve nem discutir a questão da corrupção, não querendo tirá-la do debate, mas por entender que é o mínimo que um político pode ser, ético. Ser ético, ser honesto, né? A pergunta é a seguinte: como é que vocês pretendem tratar isso? Vocês vão defender um debate ético na disputa eleitoral? Muniz, olha, uma das coisas que eu não quero, que não faz parte de mim, é debate com baixaria ou agressões pessoais. Isso aí, mas se for, normalmente o cara faz, mas quando ele é atacado, e aí como é que fica? Não, eu vou procurar responder com elegância, com classe, com respeito, que eu não gosto disso aí. Entendi. No início da minha carreira como advogado, eu às vezes brigava muito com juiz e promotor. Hoje, quando eu chego no tribunal, eu digo, olha, eu não brigo com o juiz. Se eu discordo com ele, eu faço constar na ata. Digo para o juiz quando eu estou defendendo, e consta na ata que eu vou recorrer. Com o promotor, ele faz as perguntas dele, com a vítima está sofrendo, eu não vou brigar, eu vou agora argumentar. Eu vou ser uma pessoa civilizada. Eu vou usar o argumento, eu vou usar a prova, eu vou usar um projeto de poder, eu vou usar o que eu me disponho. Mas ataques pessoais, isso não faz parte do meu perfil. Claro que vai ter discussões acerbas, discussões que às vezes um quer agredir o outro, mas nós vamos procurar manter uma ética, manter um perfil de estadista, que é isso que nós estamos buscando, isso é isso que nós estamos pregando, é isso que nós estamos querendo. Então, nada melhor do que se comportar dessa maneira durante a campanha e durante o governo, diante do poder. Então, é isso que eu almejo. Eu almejo encontrar políticos que sejam estadistas, e para isso a gente tem que ter assim, uma postura mais civilizada. Nesse sentido, a gente tem que respeitar os europeus que têm isso. Muitas vezes, quando se perde a eleição, quando se ganha, postura civilizada. Nós não chegamos naquele nível ainda, mas é um nível que a gente pode almejar, de civilidade política. Professor, é possível sonhar com uma disputa eleitoral em alto nível, sem baixaria? Eu acho que a nossa participação vai primar por isso. Eu acho que o Sanderson coloca eu acho que essa coisa de você responder baixaria com baixaria, ela vai aumentar o nível de baixaria. Nivela por baixo? Nivela por baixo. Eu acho que ao ser atacado, eu não acredito que vai acontecer isso. Eu acho que os candidatos que têm se apresentado, a minha candidatura ao governo, a do Sanderson ao Senado, a possível candidatura de Sérgio Petecão, a possível candidatura de Gladson Cameli, ou mesmo de Jorge Viana, ou do Genilson, ou outro candidato do David Hall, eu acho que são pessoas civilizadas, são políticos experientes, mas têm demonstrado que são pessoas civilizadas. Então, eu acho que nós teremos uma surpresa nessas eleições do Acre. Eu acho que nós teremos, e aí eu vou fazer aqui, vou puxar a brasa para a nossa sardinha, a participação do pessoal, não só na minha figura, nem na figura do Sanderson, mas de todos os candidatos a proporcional também. Vai dar civilidade às eleições. Vai dar o tom do debate. Nós vamos discutir projeto de curto, médio e longo prazo. É isso que vai pautar os nossos debates, a nossa participação. Eu acho que qualquer tentativa contra a minha pessoa ou a do Sanderson, ela vai esbarrar na nossa história, na nossa trajetória pessoal. Eu acho que isso nos traz uma tranquilidade. O Sanderson tem uma grande arma. Vai logo para a questão jurídica, né? Bateu, processo. Nada de responder na baixaria. Eu digo a você que eu fico muito tranquilo, porque eu estou aqui do lado de um jurista, né, com uma experiência que vai Hoje saber o Sanderson está entre os melhores, não só do Acre, mas mas tu acredita que durante a minha carreira jurídica eu nunca processei ninguém? Ainda bem, né? Você é um democrata. Sempre as intrigas, as brigas que surgiram, eu sempre procurei sentar com a pessoa, conciliar para não chegar no juiz. Tudo que é bom dura pouco. Já fui, eu fui uma ou outra Tudo vez que é bom dura processado. pouco. O programa acabou. Eu quero agradecer ao professor Nilson Euclides, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui e desejar boa sorte. Eu agradeço, é sempre um prazer falar com vocês da imprensa. Você é uma pessoa extremamente simpática, né, agradável, conduz o nosso bate-papo de uma forma civilizada. Isso deixa a gente muito à vontade e com vontade de voltar outras vezes. Em breve. Nós teremos um ano aí cheio, espero que você esteja... É o primeiro de uma série. Se Deus quiser. Isso eu quero reconhecer em você, viu, Muniz? Porque às vezes eu conheço a posição política, muitas vezes você tem muitas discordâncias que nós falamos aqui, mas sempre mantém uma posição de um democrata. E Eu também respeito aqui, que eu tenho
Eu quero ambos, registrar né? a minha gratidão ao Narciso, que sempre abriu essa TV para as vozes diferentes. Isso nós é temos democracia. que reconhecer que isso é na prática. É tanto que está aqui o pessoal do campo de esquerda podendo falar o que é preciso falar. Muito bem. Foi um prazer recebê-los aqui. Boa sorte. Grato, Obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, pessoal. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.